Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Josué de Melo Oliveira, sou pastor do estado aqui de Pernambuco, pelo campo de Carapicuíba. Nosso pastor presidente, o nosso pastor Jasson Secundo Barreto, nosso pastor, nosso pai, nosso amigo, nosso companheiro. Paz do Senhor, meu pastor. Estamos com o intuito de trazer esses vídeos para ensinar a palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus para a sua vida. Agora nós estamos com o segundo vídeo, estamos gravando a segunda parte do vídeo que fala sobre as características de um rebelde, as características de um divisor, baseado na vida de Abisalão, filho do rei Davi, que está em 2 Samuel, capítulo de número 15, segundo livro do profeta Samuel, capítulo número 15. Nós vamos agora para a terceira característica de um divisor, que é no verso 3. Então Abisalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Essa é uma das mais difíceis características de um rebelde: falar mal do pastor, falar mal da administração, falar mal da obra de Deus. Esses camaradas, eles não têm compromisso com Deus, sempre identificam problemas, sempre identificam falhas, mas nós sabemos que a igreja é constituída por homens, ou seja, é dirigida por homens. Nós somos falhos, não há perfeição em ninguém, não há perfeição no pastor, não há perfeição nos irmãos, nas irmãs, porque nós somos falhos. Mas esses camaradas, esses rebeldes, eles identificam logo os problemas, as dificuldades e começam a divulgar, ou seja, começam a falar mal, como Abisalão aqui. Abisalão estava dizendo: olha, não tem quem te ouça da parte do rei, o rei não vai te dar atenção, o rei não pode resolver o seu problema. Claro que ele coloca: mas eu não, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para resolver os teus problemas, o rei não pode. Tome muito cuidado, irmãos, com aqueles que criticam pregações, que criticam mensagens, que criticam louvores, que criticam trabalhos, que criticam a obra de Deus, que criticam principalmente o pastor, que não enxerga nada de bom na obra do Senhor. Na verdade, o culto nós prestamos a Deus, nós glorificamos a Deus. Culto somos nós que ofertamos a Deus e apresentamos a Deus. Quarta característica de um rebelde está no versículo 4, segundo Samuel, capítulo 15, versículo 4. Dizia mais Abisalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Ou seja, ele queria ser algo que ele não é. Isso é muito natural na vida de um rebelde. Ele quer ser o pastor, ele quer liderar, ele quer ser o ensinador, ele quer ser sem poder ser, ou ele quer se colocar na posição que Deus não o colocou. Ele quer ter o que não tem, ser o que não é. Ele não tem estrutura, não tem capacidade, não tem chamada de Deus, mas ele quer exercer, ele quer fazer, ele quer ser. Olha o que Abisalão diz: quem me dera ser juiz. Mas o alvo dele não era ser juiz na terra, não. O alvo dele era ser rei de Israel, porque o rebelde não aceita uma posição inferior a essa. Isso aqui é artimanha na vida desses camaradas para enganar o povo, enganar a igreja, enganar as irmãs, os irmãos. Tome muito cuidado com esse tipo de gente, tome muito cuidado com essas pessoas que procuram querer ser o que não é. É como Aimaas. A Bíblia diz que quando Joabe, junto com seu exército, foi pelejar contra Abisalão e mataram Abisalão, Davi disse para não matar Abisalão, porque ele agiu com o coração de um pai. Ele não queria que o seu filho morresse, mas queria regenerar o seu filho. Mas mataram Abisalão e Joabe precisava mandar notícia para o rei. E ele precisava de alguém preparado, capacitado, estruturado, porque era uma notícia muito importante. E ele chamou um cuxita, e a Bíblia diz que ele enviou o cuxita, e o cuxita foi porque ele tinha estrutura e capacidade para isso. Mas Aimaas ficou em cima de Joabe, capitão do exército do rei: deixa eu ir, porque eu quero ir, porque eu tenho estrutura. Joabe dizia: não, meu filho, essa mensagem é muito importante, você não está preparado para isso, você não tem preparação para isso. Mas ele insistiu tanto
Mas tanto que Joabe ficou tão incomodado, mas eu creio que, a Bíblia não diz, mas eu creio que Joabe pensou assim, bom, já que o Cuxita está bem distante, não vai dar tempo dele chegar antes do Cuxita. Então liberou ele para tirar da tormenta que ele estava na vida de Joabe, atormentando Joabe, porque esses camaradas, eles querem ser o que não é, quer ser diácono, pastor, evangelista. Irmão, espere o tempo de Deus, meu querido, espere o tempo de Deus, porque quando Deus, sentado sobre o alto e sublime trono, quer, ninguém impede. Quando Deus olha para você e diz, eu vou fazer, ninguém impede. Então não faça você, não ponha a mão, não se precipite, porque você pode se prejudicar. Espera a providência de Deus. E ele insistiu e Joabe disse, então vai. Mas irmãos, ele foi numa pressa tão grande e pegou um atalho. Aí é que está o problema. Esses camaradas sempre têm uns atalhos. O atalho não funciona com Deus. Ou é ou não é. Ou é santo ou não é santo. Ou é verdadeiro ou não é verdadeiro, não existe atalho. Esses obreiros ficam pegando atalho, mentindo, fica pegando atalho, fazendo as coisas erradas, fica pegando atalho, fazendo as coisas meia troncha, como diz aqui em Pernambuco, tortuosas, como diz em São Paulo. Aí é complicado. Ele conseguiu pegar um atalho e chegou primeiro que o Cuxita, só que o sentinela disse, olha, vejo alguém vindo. Aí Davi se alegrou, disse, vou ter uma boa notícia. Mas quando o sentinela olhou, disse, o andar dele é o andar de Aimaas. O povo se preocupou. Por quê? Porque sabia que não ia ter uma notícia fiel, verdadeira, porque sabia da irresponsabilidade, da falta de conhecimento e de estrutura que tinha Aimaas. Tome muito cuidado. Não se precipite. Chegando lá, Aimaas deu a notícia de forma errada. Olha, o rei recebeu a vitória. O rei disse, muito bem. E meu filho, ele disse, vi um tumulto lá, vi umas pessoas lá, não soube informar o rei. Mas depois o sentinela gritou, olha, vejo o andar de alguém, vi a chegada de alguém. E ele disse, quem é? Ele disse, é o andar do Cuxita. Ele disse, agora sim nós vamos ter uma notícia preparada. Por isso que Deus sempre preparou, como preparou Paulo, 3 anos no deserto, da chamada do apóstolo Paulo, da chamada do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos até o capítulo 13, quando ele aparece sendo enviado pelo Espírito Santo junto com Barnabé para a obra missionária, passaram cerca de 13 anos. Não é da noite para o dia. Espere o tempo do Senhor e Deus vai cumprir na sua vida a obra desejada. Queira ser aquilo que Deus quer que você seja e no tempo de Deus. Aleluia. A quinta característica está aí no versículo 4 do capítulo 15 de 2 Samuel. Dizia mais Abisalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse chamada ou questão, para que eu lhe fizesse justiça, promessa. Eu vou ser justo, eu vou te ajudar, eu vou fazer. Tome muito cuidado com isso. Eles fazem promessas que não podem cumprir, fazem promessas que não têm estrutura para cumprir. É muito perigoso isso. Deus, quando promete, ele cumpre. Passa os céus, a terra, o universo, mas Deus cumpre. O homem não. O homem não tem esse poder. Então tome muito cuidado com promessas que vêm para você para tentar barganhar você, enganar você, atrair você. Mas depois que você é enganado, aí eles não cumprem a promessa, te abandonam e você acaba sofrendo e padecendo. Receba a promessa da palavra de Deus. Essa promessa aqui jamais há de passar. Esta promessa aqui passarão os céus e a terra, mas ela vai se cumprir. O Deus desta palavra é o único que tem autoridade, capacidade para lhe fazer uma promessa, porque se você ainda morrer, ele é capaz de te ressuscitar para fazer cumprir essa promessa. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Tome muito cuidado. Esses crentes aí, fazedor de promessa, é um espírito que já existia naquela época, que está na vida de muitos hoje aí, mentindo, fazendo promessa, mentindo, sabendo que não vai poder cumprir. Mas o Deus de Israel não. Então confia na promessa de Deus. E aqueles que ficam prometendo, toma muito cuidado. É característica de um rebelde que está querendo enganar você e levar você à destruição, como Abisalão, fazendo promessa, eu vou te fazer justiça, eu vou te ajudar, mas o intuito dele não era você. Preste atenção, esses fazedores de promessa não é você o intuito é eles.
o alvo de Abisalão não era o povo, não eram as pessoas, era ele se tornar rei. Era ele ganhar, era ele ser favorecido. Eles nunca estão atrás de favorecer você. Agora o Deus de Israel não. O Deus quer te favorecer, quer te abençoar, quer te sustentar. Então, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, tome cuidado com essas características de um rebelde. No próximo vídeo, nós traremos para vocês mais algumas características de um rebelde, em nome de Jesus, para que você, pastor, para que você, obreiro, para que você, líder do ciclo de oração, líder da mocidade, líder de departamentos da igreja, possa identificar um rebelde e cortar pela raiz, para que ele não venha causar dano maior à obra do Senhor. Deus te abençoe e fique com Deus.